Olá, povo de Deus! A passagem do Evangelho hoje nos lembra que a verdadeira adoração exige zelo e respeito pela santidade de Deus e que a presença de Cristo entre nós redefine o que significa ser o templo do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos ao Evangelho do dia. Esta casa eu escolhi e santifiquei, para nela estar meu nome para sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Torne-se você também um evangelizador, se inscrevendo, comentando e deixando seu like. Isso aumenta o alcance do nosso canal. A ira sagrada de Jesus. Nesta passagem do Evangelho, vemos Jesus agir com uma intensidade inesperada para aqueles que esperavam um Messias sempre sereno. Ao se aproximar da Páscoa, ele sobe a Jerusalém e, ao entrar no templo, depara-se com um cenário que confronta diretamente a essência do culto a Deus. Comerciantes e cambistas transformaram o lugar sagrado em um mercado. Esse templo, que deveria ser o coração da adoração ao Pai, torna-se um espaço de transações comerciais e interesses terrenos. A cena é chocante não apenas pela presença do comércio, mas pelo contraste entre o sagrado e o profano, onde o lugar de oração e comunhão é distorcido pela busca de lucro. Jesus, então, toma uma postura decidida, mostrando que não tolerará a profanação da casa de seu pai. Ele faz um chicote de cordas e expulsa vendedores e cambistas, esvaziando o templo do que ali estava, desviando o propósito de adoração. Esse ato forte de Jesus revela não só a sua indignação, mas também o zelo profundo que ele nutre pela santidade do templo. A frase "O zelo por tua casa me consumirá" torna-se viva nessa ação de purificação. Jesus não está simplesmente realizando uma limpeza, mas devolvendo ao templo sua dignidade, recordando a todos que o espaço sagrado existe para a oração e o encontro com Deus. Ao derrubar as mesas e espalhar o dinheiro, ele simbolicamente rejeita qualquer tentativa de converter o sagrado em algo comercializável. Sua ação também é um sinal profético. Mais tarde, os discípulos entenderão que Jesus fala, na verdade, de uma nova maneira de se aproximar de Deus, que não estará limitada a um templo físico, mas passará por ele mesmo. Quando os judeus o questionam sobre sua autoridade para realizar tal ato, Jesus lhes responde com uma afirmação enigmática: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Essa declaração desconcerta seus ouvintes, que pensam apenas no templo físico, construído com grande esforço e durante muitos anos. Mas, como o evangelista esclarece, Jesus está se referindo ao templo de seu próprio corpo, antecipando sua morte e ressurreição. Ele anuncia, assim, o grande mistério da redenção. O verdadeiro templo será destruído, mas em 3 dias
será restaurado, revelando que o sacrifício e a comunhão com Deus se realizarão de maneira definitiva em sua própria pessoa. Ele é o novo templo, onde a humanidade encontrará o verdadeiro culto e a reconciliação com o Pai. Após sua ressurreição, os discípulos, iluminados pelo Espírito, recordam-se de suas palavras e percebem seu significado profundo. Tudo o que Jesus fizera e dissera revela-se, então, como o cumprimento das Escrituras. A fé dos discípulos se consolida nesse momento, pois entendem que ele não veio reformar o templo físico, mas inaugurar uma nova era em que Deus habita entre os homens de forma viva e plena. O verdadeiro lugar do encontro com Deus é, agora, Jesus ressuscitado. E a presença do Senhor não se limita mais a paredes ou rituais exteriores. É o próprio Cristo o caminho, a verdade e a vida, que nos conduz diretamente ao Pai. Esta passagem nos convida a refletir sobre o que significa para nós buscar a Deus de coração sincero. O zelo de Jesus pelo templo nos desafia a examinar se em nossas vidas temos permitido que o sagrado se misture com o profano ou se, pelo contrário, estamos purificando nosso interior para que se torne uma morada digna de Deus. Jesus não apenas purifica o templo de Jerusalém, ele nos chama a rever a nossa própria vida, a abandonar o que é superficial e comercial, para que a nossa busca por Deus seja autêntica e transformadora. Assim, ao compreendermos o zelo que Jesus tem pelo que é santo, somos convidados a viver uma vida de fé sincera, onde nosso coração seja verdadeiramente um templo dedicado ao Senhor. A paz de Cristo e o amor de Maria, tia Alessandra. E aí, povo de Deus, gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.